Bom, bem-vindo à aula número 2 sobre micropintura e sem delongas, sem enrolação, porque eu disse que tudo aqui vai ser rápido, simples e objetivo. Te dá a oportunidade de maneira gratuita de aprender uma profissão nova no mercado em ascensão, micropintura. Exigência, baixíssimo investimento, lógico, paciência, técnica e alto retorno lucrativo. Será que é enrolação? Será que funciona? Ou será que é pegar dinheiro do cliente à toa? Muitas pessoas hypando micropintura, mas poucas falando do resultado, poucas mostrando o resultado no pós. Tudo isso eu estou compartilhando com você, o antes, o depois, o durante. Lá na minha página do Instagram tem bastante conteúdo de micropintura, então convido a você, venha comigo sobre essa aula. Bom, enquanto eu começo a abrir aqui, na aula número 1 falei um pouco sobre isso, mas primeiro você está se perguntando, por que de graça? Tem uma pegadinha aí, né? Não tem pegadinha nenhuma, galera. Vai ser de graça o conteúdo sobre micropintura e eu tenho certeza que vai ser sucesso e vai ser de muito valia para você, muito mais do que muitos cursos pagos. Por quê? Micropintura você não vai aprender em cursos pagos porque é uma coisa que abrange inúmeras possibilidades. Já tive alunos aqui que me pediram, tá? Eu dou aula de detalhamento. Muitos alunos me pediram curso de micropintura. Eu disse que presencial, curso de micropintura, não tem como, porque realmente é um assunto muito vasto. Ainda que eu fique uma semana com um aluno aqui, ele vai sair daqui com dúvidas. Então aqui é uma maneira, no tete-a-tete, para que você possa ver se isso aqui faz sentido para você, antes de você dar um passo e investir, quem sabe, talvez, em um curso presencial. Mas eu tenho certeza que durante as aulas você não vai precisar de um investimento de aulas presenciais. Só peço seu like, seu compartilhamento, então vem comigo. Vamos lá. Investimento, menos de R$300. Isso mesmo, menos de R$300 você já consegue startar essa renda extra para você na sua vida financeira, com alto retorno de lucratividade. Não precisa de compressor, porque você pode comprar um aerógrafo desse aqui, por exemplo, que você vai pagar na média aí uns R$200, ele já vem com compressor porque ele é elétrico, tá? Então é isso aqui que você vai carregar para casa do seu cliente, ó. Exatamente isso aqui. Com uma mochilinha, com uma bagzinha, você de moto, pronto. Você já saiu da CLT, caso você ainda trabalhe de empregado. Com isso aqui, ó, uma mochilinha, uma bagzinha, você já pode ir na casa do seu cliente fazer micro retoques, micro reparos, batidinha de pedra, quininha de porta, arranhadinho de para-choque, de roda. Gente, micropintura, micro reparo em roda é algo altamente lucrativo. Se paga rapidamente um investimento como esse aqui, ó. E tenho certeza que você tira muito mais do que um salário mínimo fazendo isso. Tá aqui, ó. Isso aqui que você precisa. Agora, você começou a fazer, começou a ganhar um pouco mais de confiança. O que você vai precisar, além do aerógrafo? Ferramentas básicas, que talvez não pode nem ser chamada ferramenta. Coisas que você pode usar na micropintura. Palito de dente, dependendo do tipo do dano. Nós teremos aula sobre isso. Teremos aula usando aerógrafo, teremos aula preenchendo palito de dente. No Instagram hoje, tá? Se você for ver lá, não sei o dia que você vai assistir esse vídeo, tem lá um vídeo, tá? Onde eu fiz uma micropintura. Não com aerógrafo, mas com micro preenchimento localizado, né? Então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Hoje é mais para tirar algumas dúvidas. Você pode usar palito de dente. Você pode usar uma espátula flexível. Gosto de usar a espátula porque em algum tipo de dano você vai usar a tinta um pouco mais concentrada, de uma maneira pastosa, e você vai preencher o dano e espatulando, justamente para não ficar excesso na borda e a tinta ficar presente apenas no dano. É uma dica, uma sacada, uma técnica. Uma lixinha básica, um taquinho básico, tudo coisa cara, né, gente? Vocês estão vendo. Lâminazinha de estilete para raspar, dependendo do que você for fazer. Então, isso aqui que você vai levar para casa do seu cliente. Isso aqui. Lógico, depois você pode levar o quê? Uma pastinha de polir, um pouquinho de estopa, um paninho de microfibra, tá? Coisas um pouco além. Mas se você não aprender o básico, a base da pirâmide da micropintura, não adianta eu chegar aqui agora e ficar te enchendo de um monte de coisa. Coisas que nós vamos ter tempo o suficiente para estar falando nas próximas aulas. Micropintura funciona? É enganação? Gente, micropintura é o seguinte, micropintura não é para todo tipo de cliente.
tá? Depende do perfil. Para isso, você vai pegar prática para identificar o perfil do cliente. Para isso, é necessário algumas sacadas, algumas dicas, algumas orientações e principalmente você ser verdadeiro, sem enganar o cliente. Ser verdadeiro, ser honesto naquilo que você está disposto a fazer. Bom, então, falando um pouco de micropintura, todos esses carros que estão aqui são carros que nós vamos fazer detalhamento, tá? Mas todos eles com coisas de micropintura a serem feitas. Perfil de cliente. Tem cliente, por exemplo, que ele preza, tá, a máxima originalidade da pintura, por exemplo. Então tem cliente, por exemplo, que ele vai estar apto a aceitar uma pequena cicatriz, mas ele não saber que ele tem repintura. Tem cliente, por exemplo, que eu já fiz micropintura, que ficou uma evidência mínima, muito menor do que tantos outros que eu tinha feito e o cliente preferiu fazer a repintura. Então depende de perfil. Coisas que você tem que ser verídico, tá? Coisas que muitas vezes a pessoa não explica isso na internet. Vende um mundo de Alice no País das Maravilhas e não é isso. Estou sendo verídico com você aqui, estou sendo real, tá? Estou sendo honesto com você. Micropintura não é para todo mundo, mas todo mundo pode estar apto a aceitar uma micropintura se o profissional explicar detalhadamente os pormenores, os prós e os contras. Pintura original, mantida, legal, bacana. Vai ficar uma cicatriz muito evidente? Não adianta, melhor fazer a repintura. Toda micropintura vai ficar uma cicatriz. Agora, dependendo da cor, que nós vamos conversar, dependendo do lugar, do campo de visão também, dependendo da profundidade, do dano, da extensão, dependendo se aconteceu em pintura original, se aconteceu em repintura, se é pintura poliéster, se é pintura PU, tudo isso nós vamos falar. Tudo isso influencia na cicatriz, principalmente a tonalidade. Agora, tem cliente, por exemplo, de uma mini batidinha de pedra, ele não ficar satisfeito com a micropintura. Já teve cliente de um arranhão extenso ficar satisfeito. E aí, qual a diferença? Perfil de cliente. No ato que você estiver vendendo o serviço, que o cliente te procurar, você tem que ser realista. E é o que falta no mercado. Por isso que muitas coisas que vai para o mercado sobre micropintura já sai queimado. É uma profissão que está em ascensão, mas ao mesmo tempo que ela está em ascensão, ela já está crescendo, ficando queimada, justamente pela falta de bons profissionais. Profissionais verdadeiros. Então, galera, o que eu falo para vocês é isso. Nessa aula 2, a intenção é passar para vocês baixíssimo investimento, tá? Então é algo que você, independente se for o seu ramo ou não, é algo que no final de semana você bota isso aqui numa bagzinha, na sua mochila, na sua bicicleta, na sua moto, parte, vai de agência a agência e por aí você vai fazendo uma micropintura ali, uma micropintura ali. Quando você vê, é 200, 300, 400 reais pingando ali. Agora, não vá por esse mundo de ilusão. Eu sempre gosto de falar, né? Alice no País das Maravilhas. De que um profissional, um youtuber famoso, um influencer fez uma micropintura e por causa de um danozinho ganhou R$1.000. Galera, isso é vídeo para enganjar, tá? Vamos ser honestos aqui. Nenhum cliente vai pagar R$1.000 por uma micropintura, por um danozinho de batidinha de pedra. Isso não existe, tá? Então, não vão, assim, não sigam por esse caminho. Caminho de influência, caminho de detalhes famosos. Galera, não vai por isso. É algo que exige esforço, é algo que exige você realmente ali se aprimorar, saber como vender para o cliente, para que realmente ele possa valorizar o seu trabalho. É algo que você vai ficar ali às vezes horas se empenhando e às vezes você não vai conseguir o resultado que tanto você queria. Então é algo que exige treinamento, prática, tá? É algo que você, assim, o que eu te indico a você fazer? Vai no ferro velho, pega uma peça, compra lá um paralama de 100, 150 reais, um paralama velho, mas que esteja com a pintura consideravelmente aceitável, leva para alguém fazer um polimento nessa peça e vai treinando você. Dá uma batidinha de pedra, simula o risquinho reto,
simula um risquinho trançado e vai treinando você mesmo. Nós vamos ter aula sobre isso, tá ok? Então não precisa ter pressa. Semanalmente nós vamos ter no mínimo 1 a 2 vídeos, tá? Mas muito mais conteúdo também no Instagram, conteúdos menores, conteúdos rápidos, mas que vocês vão poder pegar. Não é bicho de 7 cabeças, não é difícil, mas também tenho que ser claro para você. Também não é esse mundo de que você vai fazer e vai ficar milionário, como muitos por aí vendem curso, né? Ganham dinheiro vendendo curso, mas fazendo micropintura mesmo, o ganho financeiro não é isso tudo. Você pode fazer uma renda legal? Pode, extra. Você pode fazer um salário mínimo, 2 salários mínimos no mês com micropintura? Pode, fazer até mais, tranquilamente, tá? Dependendo, logicamente, do seu tempo, da sua técnica, dependendo da maneira como você se comporta no mercado. Como eu falei, o cliente não gosta de ser enganado, pessoal. É o que o cliente não quer, é ser enganado. Prometer uma coisa para ele e na hora que ele chegar, ser outra. Beleza? Então, esse foi o vídeo de aula de hoje. Comente se ficou alguma dúvida, comente se você já faz micropintura, curta, compartilha. Venha comigo que as próximas aulas no Instagram e aqui no YouTube, de maneira mais completa, vamos falar. Esse carro em específico vai ser a aula 3, vamos fazer uma micropintura no meio da porta dele. Coisas do dia a dia que acontecem com vários clientes, coisas que você já pode começar a fazer. Forte abraço, até a próxima.